Estamos retornando à nossa Semana do Lar. Ano passado, nós estivemos no meio de uma pandemia, fizemos um mês de oração, todos os dias orando por uma família da igreja. E esse ano estamos retornando nesse formato, um pouco diferente, ainda não todos os dias. E com certeza eu sei que uma das vontades de Deus, primárias da sua palavra, é relacionado ao lar, relacionado à família. Eu sou uma prova disso, porque desde que houve o meu casamento, no ano de 2006, já muitas coisas aconteceram para que a minha família não existisse. E a gente sabe que quando existe uma família, de acordo com a vontade de Deus, pelo menos a família se propondo a querer seguir o que está nas Escrituras, adversários irão se levantar, e a gente sabe quais são esses adversários. Eu não estou falando aqui da questão humana, mas eu estou falando dos nossos inimigos, como a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as regiões celestiais da maldade, as forças espirituais do mal nessas regiões celestes. E para nós guerrearmos contra esses principados e potestades, a gente precisa estar debaixo do altar do Senhor. Você está disposto a fazer isso pela sua casa? Você está, meu irmão? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2. Estamos trabalhando nessa semana, vamos trabalhar essa semana, no tema geral, família blindada. Essa blindagem, vamos começar hoje com o casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida. Eu te peço, Senhor, que, baseado neste tema, em que vamos trabalhar durante toda essa semana, família blindada, o Senhor nos traga hoje ensinamentos e convicções de acordo com os princípios que estão nas Escrituras, para que nós possamos nos proteger nessa área do casamento. Eu venho te pedir que o Senhor faça isso, Senhor, através da exposição da tua palavra, e todos os corações que estão ouvindo essa mensagem hoje. Eu sei que foi o Senhor que trouxe até aqui. Eu te peço que realmente a palavra certa possa invadir os seus corações. Em nome de Jesus, ó Pai. É assim que te pedimos. Amém.
Irmãos, o que nós vamos falar nessa noite, nessa rápida reflexão, é sobre a blindagem que deve existir para uma família na área do casamento. Mas essa mensagem não é só para aqueles que são casados. Essa mensagem também é para os filhos que talvez hoje estejam sofrendo por conta de um desajuste no casamento dos seus pais. E também para aqueles que hoje já são os chamados filhos do divórcio, que ao final eu queria deixar uma palavra para eles. O casamento, como acabamos de ver aqui, é a vontade de Deus para a vida de uma família. Essa instituição, apesar de que hoje nós temos cartório, nós temos o Estado que legitima essa formalização desse compromisso, mas ela não foi instituída pelos homens. O casamento é uma instituição formada pelo próprio Deus. E é por isso, talvez, que seja uma das instituições mais bombardeadas por tudo que você imaginar. Pelo diabo, como eu já falei anteriormente, todos os nossos inimigos espirituais e, consequentemente, por aqueles que, de alguma forma, são influenciados por essas forças dominadoras do mal. A sociedade hoje, ela coloca a família em vários parâmetros diferentes dos quais a Bíblia não nos diz que devemos seguir. E é por isso que nós, baseados nesse tema, devemos blindar a nossa família. Devemos blindar o nosso casamento. De que maneira? Crendo, primeiro, de que o que diz aqui no livro do Gênesis é a mais pura verdade. Se você ficou atento à leitura, nós vemos aqui no mínimo duas coisas. Primeiro, a mulher, no relato da criação, aqui no livro do Gênesis, ela foi criada a partir de uma parte física do homem. O homem foi formado do pó da terra, mas a mulher foi formada a partir de uma costela de Adão. Isso significa que existe uma simbiose, uma mistura da constituição física da mulher que faz parte do homem, dentro dessa analogia aqui que nós estamos fazendo. E outra coisa importante é que o versículo 24 diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Quando nós assumimos esse compromisso, não é mais agora o filhinho da mamãe, nem a filhinha do papai. É claro que o respeito às famílias dos dois deve existir sempre, mas esses dois agora, eles têm que cortar de certa forma o vínculo com as suas famílias maternas e paternas e agora viver uma nova vida, os dois juntos. E aí é que está o problema. Porque o texto bíblico aqui do Gênesis, a palavra hebraica que foi escrito para se dizer que os dois irão se unir, é a palavra hebraica que significa literalmente encimentar, ou mesmo colar. Se tem algum pedreiro aqui, sabe que quando você pega dois tijolos e você encimenta os dois tijolos, você pode até tentar separá-los depois que seca. Mas o que é que vai acontecer quando você tentar separar algo que já foi encimentado? Você vai deixar sequelas. Você vai deixar cacos. Talvez quebre uma parte do tijolo. Alguém pode até dizer: pastor, a gente usa uma maquita, a gente usa uma serra, mas aquela constituição do meio onde a serra passou, ela vai se perder. Sempre haverão sequelas depois que se cimenta, são colados duas pessoas, de acordo com o que Deus diz nesse compromisso aqui de Gênesis capítulo 2. Esse é o cerne da minha mensagem nessa noite. Por quê? Porque hoje a sociedade, ela coloca como primeira opção para um casal que está passando por problemas, a separação, o divórcio. E aqui eu estou falando para um público que tem aqui filhos, aqui tem marido, tem mulher,
tem pessoas solteiras, mas, de certa forma, isso faz parte da nossa vida como um todo, porque nós convivemos sempre com pessoas que têm essas opções diante dos seus olhos todos os dias. Quem aqui já não ouviu, talvez dentro da sua própria casa, no meio de uma briga entre o casal, aquela frase: é melhor você ir para a casa da sua mãe, e eu vou para a casa da minha mãe. É melhor a gente se separar agora. Talvez alguns pais não saibam, mas quando você diz isso e o seu filho escuta, ele talvez pega a sua cara, coloca embaixo do travesseiro e pede a Deus para sumir do mapa, para não ver isso acontecer na vida dos seus pais. Esse conflito mental que existe na mente dos filhos quando os pais pensam em se separar, são as sequelas de uma possível separação. Você pode até dizer o seguinte: mas pastor, a situação no nosso relacionamento está tão caótica, está tão inviável, com tantas agressões verbais, desrespeito, que é melhor para os filhos que nós vivamos separados do que juntos. Talvez seja. Mas, se você estivesse com seus propósitos de acordo com os propósitos da palavra de Deus, no sentido de blindar a sua família e o seu casamento, para que isso não ocorresse, talvez hoje a história fosse diferente. E aí eu posso afirmar, de acordo com o que nós vemos, e que o nosso Senhor Jesus já fez várias vezes, não existem impossíveis para haver uma restauração dentro do lar. Talvez a situação que você olhe com seus olhos seja assim: impossível, não dá. Talvez, filho, você que esteja aqui pense: pastor, o senhor não conhece os meus pais, não. Não existe mais respeito entre eles. Acabou já, pastor. Estão só vivendo dentro do mesmo teto. É melhor que se separem. Será que é melhor que se separem? Talvez muitos não pensem sobre isso. Mas o fato é que, para a maioria das crianças e adolescentes e jovens, a separação e o divórcio dos pais deixam marcas profundas e desastrosas. É verdade que para alguns não é assim, mas na sua grande maioria, os filhos, eles são as maiores vítimas do divórcio dos pais. Esses filhos, eles sofrem traumas tanto imediatos, ou também traumas que podem prejudicá-los futuramente nos seus próximos casamentos. Alguns, inclusive, não querem mais contato com mulher alguma, porque talvez a sua mãe danificou muito o relacionamento e ele viu tudo aquilo e disse: eu não quero me casar com mulher alguma. Ou vice-versa. Alguns psicólogos afirmam até que o choque causado por um divórcio é comparado com a dor da morte de um ente querido. Você que já perdeu algum ente querido, você sabe. É aquela dor que às vezes parece que não tem fim. Às vezes é assim que um filho do divórcio se sente. É insuportável para um filho ver seu lar destruído. Ele se sente só e vulnerável a todas as circunstâncias que estão fora do seu controle. Ele não tem controle. Vários fatores vão colaborar para que esse prejuízo se faça sentir na vida dos filhos. Um desses fatores é a família, quando é destruída pelo divórcio, se sente só e com medo, e essa solidão pode levar esse filho a sofrer a vida inteira. Diante do divórcio, os filhos ficam também confusos e se sentem divididos em relação aos pais. Às vezes os pais pensam que não, mas colocam os filhos no meio de um fogo cruzado. E você vai ficar com a sua mãe, você vai ficar com seu pai. A sua base foi destruída. Eles não sabem mais o que é esperar, o que esperar do futuro.
e fica causando nessas crianças, ou adolescentes jovens, ansiedade tremenda. O casal, enfrentando o divórcio por conta da carga emocional que eles sentem, não consegue se dar conta também da carga emocional que eles estão forjando na vida dos seus filhos. Os filhos também começam a se preocupar exaustivamente e excessivamente com os pais, por conta da situação. A criança não consegue mais entender a raiva que os pais sentem um pelo outro, então ela sente até medo por não conseguir compreender aquela situação. Quando um dos pais ganha a guarda dos filhos na justiça, e eles precisam se mudar da casa que sempre morou, do bairro, ou até mesmo da cidade ou do país, eles perdem as suas raízes, eles perdem as suas origens. Isso tudo são sequelas que são deixadas. Algumas crianças se revoltam, se tornam arredias, pouco sociáveis. Feriados e finais de semana, ao invés de trazer prazer, vão se tornar frustrantes, pois mesmo pequenos, eles precisam tomar a decisão de onde ficar, com quem ficar. Um dos maiores problemas é ter que se envolver, às vezes, com a nova família dos pais, no caso deles contraírem um novo casamento. Fica sempre aquela dúvida, como é que ele ou ela vai me receber, como é que vai ser. Em certos casos, o divorciado tenta até um novo casamento e mais tarde ele não vai saber o que fazer com o comportamento dos filhos. E uma questão que deve ser levantada é essa: será que o divórcio pode ser um alívio para os filhos? Aparentemente não. Inclusive algumas pesquisas até mostram que nem 10% dos filhos se sentem aliviados com a separação. E mesmo nos casos em que o divórcio era a única solução, os filhos sentiram muita dificuldade para se ajustar à nova situação. Isso estou falando em casos extremos, que às vezes existem até agressões físicas, e realmente é necessário, porque a pessoa já mostrou que está abandonando o outro, e é caso de polícia, mas isso não invalida as sequelas que acontecem na vida dos filhos. Ao se analisar a possibilidade da separação, e isso é um alerta para todos os casais que estão aqui, deve-se considerar cuidadosamente o que isso vai poder trazer, não só na sua vida, mas na vida dos filhos. O mundo pode tentar te convencer que o seu casamento é apenas uma realização pessoal própria, mas nós entendemos que não é assim, principalmente quando as consequências do divórcio atingem as crianças. Eu sei que as necessidades de cada um a gente tem que considerar, claro que são relevantes, mas nós devemos observar que o dano ou os danos que os pais causam nos filhos do divórcio geralmente são por motivos egoístas. Coisas que, apesar do trabalho e da dedicação, poderiam até ser contornadas. O pastor Jaime Kemp, ele falando sobre a arte de permanecer casado, ele vai afirmar que pais que querem agradar a Deus, antes de pensar no divórcio como a primeira opção para resolver os seus problemas, deveriam voltar atrás, se colocar diante de Deus e procurar ver que, se colocar na balança, talvez não valha a pena. Sabe o que é que vale a pena, irmãos? Vale a pena é lutar pelo seu casamento. Vale a pena você procurar buscar o perdão. Vale a pena você tentar aparar as diferenças e conviver buscando a vontade de Deus dentro do lar. O que nós temos hoje de maior quantidade de pessoas que justificam os motivos do divórcio é incompatibilidade de gênios. A gente não dá mais certo. A gente pensa muito diferente. E quer dizer que pensar diferente é motivo para uma separação? Mediante, inclusive, tudo isso que eu acabei de falar aqui. No livro A Arte de Permanecer Casado, o pastor Jaime Kemp,
ele coloca uma carta de um filho que sofreu um divórcio. E eu queria ler aqui para vocês e encerrar assim essa nossa reflexão. Queridos papai e mamãe, sei que estão sofrendo e eu também estou sofrendo. Eu sinto tensão e me sinto atingido. Ainda sou jovem e não posso expressar verbalmente o que está acontecendo nas nossas vidas. Mesmo assim, eu sinto o golpe. O meu coração se desmancha por ter que renunciar a um pai. O meu sentimento de segurança já era. Por favor, não pensem que eu sou forte. Por favor, não pensem que a minha vida será como antes e que continuarei sentindo o mesmo amor pelos dois. Sou um ser humano como vocês. Minhas necessidades são iguais às suas. Eu preciso de amor, de atenção, de criação, de estabilidade, consistência, de afeto, entendimento, paciência e, sobretudo, ser querido. Quando vocês brigam por mim ou me colocam no meio das suas discussões, estão deixando claro que ganhar entre vocês é mais importante do que a minha vida. Eu tenho aprendido com vocês que é melhor estar certo do que ser amado. Estão me ensinando que eu venho de uma pessoa que não é querida e está errada. E de certa forma estou errado também. Quando puderem encontrar a ferida do meu coração, que tem guardado uma dor enorme, roubando a minha infância, me mostrando que o amor não é incondicional e me ensinando que eu devo ser insensível e não amar, porque eu serei ferido sem a possibilidade de me recuperar. Pode ser que não entendam isso agora, por eu ser pequeno ou jovem. Talvez o meu futuro não tenha importância, mas estão criando um risco muito grande de eu me separar de mim mesmo, arriscando aquilo que eu mais acreditei, sem vocês e sem a sua proteção. Eu estou sem escudos frente ao mundo. Isso se manifesta com temores irracionais em mim. Mostrar que eu devo permanecer na dúvida entre fugir e lutar pelo resto da minha vida. Algum dia esse choque vai desaparecer. Mas como meus pais escolheram agir nessa crise, isso nunca vai desaparecer. Ou eu sentirei egoísmo e falta de apoio e proteção, ou terei uma cicatriz no meu coração com uma mensagem dizendo que se as coisas boas acontecem para pessoas boas, eu devo talvez até ser uma pessoa má. Atenciosamente, o filho do divórcio. Eu sei que nós temos a tendência de fazer análises no meio da confusão. Nós temos essa tendência. No meio da briga, no olho do furacão, queremos tomar as decisões. Mas será que você está avaliando quais são os danos que um divórcio pode trazer na sua vida? Jovens que estão aqui hoje, vocês querem constituir uma casa, querem constituir uma família. Escolham bem um ao outro, escolham bem os seus cônjuges, para que depois você não tenha umas desculpas lá na frente de dizer: eu não sabia, eu não tinha noção do que era isso. Não entre na cantiga do mundo que diz que se não der certo, se separa. A vontade de Deus é essa. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A partir disso é uma só. Se separar, vai ter sequelas. Igual você soltar um tijolo do outro, depois de estar encimentado. O divórcio, o mundo diz que é a primeira opção para resolver problema no casamento. Mas para Deus é a última. Porque sempre existe a possibilidade da reconciliação. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Eu não sei como é que está o seu casamento hoje. Não sei como é que está a sua família. Mas uma coisa eu sei. O Deus que criou a família, Ele está interessado nessa situação. E Ele está interessado na solução, nos moldes da palavra de Deus. Que essa reflexão de hoje nos sirva de alerta
para nós blindarmos o nosso casamento. Porque além de todos os problemas que o divórcio traz, os filhos são um ponto muito importante que às vezes nós nem pensamos no meio de uma confusão dentro de casa. Curva a sua cabeça. Vamos orar nesse sentido. Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos agora, Senhor, todos os casamentos. Todos os casamentos, Pai. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor possa visitar cada lar. Estamos, Pai, vendo sobre uma família blindada. E essa primeira blindagem, Senhor, que deve acontecer no relacionamento entre os dois, se ela não acontece e chega ao ponto de um divórcio, as sequelas podem ficar para o resto da vida. Senhor, eu te peço nessa hora que o Senhor abençoe os casais. E se porventura eles estão pensando em se divorciar, porventura eles estão achando que já acabou, estão só vivendo os dois dentro de casa, não tem mais jeito, eu te peço que em nome do compromisso que foi feito há anos atrás no altar, diante do Senhor, ele seja reavivado nessa noite. Restaura casamento, Senhor, nessa hora. Restaura, Senhor. Existe chance, existe possibilidade. No ano de 2008, eu cometi um pecado e quase que joguei o meu casamento na lama. Eu por várias vezes, Senhor, e o Senhor sabe disso, chorando disse: Pai, o meu pecado acabou com tudo. E a possibilidade do divórcio estava ali diante da minha família, e minha esposa tinha todo o direito. Mas, Senhor, em nome do perdão, em nome da reconciliação, a minha esposa ali tomou a decisão de dizer: vamos continuar. Hoje eu estou aqui, Senhor. Hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho 3 filhos lindos, Pai. Hoje eu estou à frente de um rebanho. Pai, eu sou fruto do que o Senhor pode fazer na restauração de um casamento. Eu te peço que o Senhor faça esse mesmo milagre na vida dos teus filhos, das tuas filhas nessa noite, Senhor. Por mais que a situação esteja difícil, assim como a minha estava no ano de 2008, mas o Senhor pode. E o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou. Continua restaurando casamentos, Pai. Se existem aqui filhos, Senhor, que estão sofrendo por conta dessa indefinição dos pais, vai guardando os corações deles. Oh, meu Deus, tantas sequelas que essas crianças, jovens, adolescentes podem passar e estão passando. Vai blindando também os corações deles. Diminui esses danos, Senhor, diminui, Senhor, para que eles não tenham esses traumas para o resto da vida, que eles não fiquem pensando que nem querem mais casar porque não presta, porque o casamento dos meus pais foi um fracasso, ou é um fracasso. Não, Senhor, o Senhor, Pai, pode restaurar esse coração também desse filho, para que ele entenda que um casamento de acordo com a tua vontade é um casamento abençoado, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Aqueles, meu Deus, que estão aqui e já são frutos das sequelas de pais divorciados. Talvez seja aquela pessoa irritada para sempre, que diz: esse é meu temperamento, eu sou desse jeito. E talvez tenha sido sequela de pais divorciados. Eu creio, Senhor, que nunca é tarde para mudar. Então também transforma esses corações. A tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Então, mesmo que hajam sequelas, vai trabalhando o fruto do Espírito no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus eu te peço isso. E os casais jovens que tem aqui, esses jovens que estão avaliando, ou namorando, ou noivos, ou ainda solteiros, mas pensam em casar, eu te peço que o Senhor dê sabedoria e entendimento a eles, para que eles possam, Senhor, fazer a escolha certa de acordo com a tua vontade, para que depois não venham amargar lá na frente um divórcio e sofrer todas essas consequências. Em nome de Jesus é assim que nós te pedimos. Amém.